Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 4. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Hoje a palavra nos convida. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto. Empenhar-se. Nós sabemos que empenhar-se é necessário para que se obtenha êxito em qualquer empreitada, em qualquer atividade. E não empenhar-se apenas por um período, por um tempo, por um momento, mas o empenho tem que ser com perseverança, sob o risco de perder-se tudo que foi construído, tudo que foi feito. Então, alguém que vai construir uma casa tem que empenhar-se nisto, nesse trabalho, e ser perseverante. Alguém que tem um projeto de alcançar um objetivo, seja ele qual for, empenhe e tem que ser perseverante. E aqui o convite para nós é no combate que nos é proposto. Não fui eu, não é você, não somos nós que nos propusemos a esse combate. Foi o Senhor Jesus quem nos chamou pelo nome, nos deu a graça do batismo e nos propõe esse combate. E aí São Paulo nos fala que nós estamos rodeados de muitas testemunhas, uma multidão de testemunhas. E assim, os santos na igreja, a comunhão dos santos, homens e mulheres que perseveraram até o fim na fidelidade, por isso são santos, são santas. Não me refiro apenas aos santos que estão nos altares, nas igrejas, mas a todo homem, toda mulher, até mesmo aqueles que não são ainda conhecidos ou reconhecidos, ou que nunca serão neste mundo reconhecidos como santos, mas que o são em Deus, e Deus o sabe, que eles são santos. Mas eles são testemunhas. Então, São Paulo nos convida a deixar de lado o pecado que nos envolve e tudo que nos pesa. E novamente nos chama a empenhar-nos com perseverança neste combate que nos é proposto. Como que eu faço isso? Com os olhos fixos em Jesus, pois ele começou em nós a fé e ele que completa em nós a fé. São Paulo afirma que em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia. Ou seja, nos é proposta uma grande alegria, uma alegria eterna, mas é preciso que nós nos empenhemos com perseverança no combate que nós temos que travar contra o pecado, contra as coisas deste mundo. Jesus teve que travar um combate. Foi proposto para ele também, como é proposto para nós, poder, prazer e ter, possuir coisas que nos tornam pesadas. Por isso São Paulo diz, desvencilhe-se de tudo aquilo que pesa em vocês. Deixe de lado o pecado e empenhe-se com perseverança. E São Paulo continua dizendo, ele afirma isso para nós, pensai naquele que enfrentou tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixei abater pelo desânimo, pois ainda não resististe até o sangue na vossa luta contra o pecado. É muito forte essa expressão. Resistir até o sangue, luta contra o pecado. Olha aqui,
não é uma metáfora. Jesus, no Horto das Oliveiras, orou em tanta intensidade, lutando contra o pecado, lutando para fazer a vontade do Pai, que ele chegou a suar sangue. Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. E orava, e o sangue escorria pelos seus poros por terra. A ciência declara que para uma pessoa chegar a ter essa sudorese de sangue, ela precisa estar angustiada mesmo, fisicamente, oprimida, na alma, no espírito, profundamente. Aí é um fenômeno que pode acontecer. Então São Paulo está se referindo a isso. Não existimos até o sangue ainda na luta contra o pecado, ou até o sangue do martírio, porque muitos, para resistir ao pecado, preferiram derramar seu próprio sangue. Os primeiros cristãos foram martirizados para que, não pegando Jesus, eles pudessem testemunhar a fé, preferiram o martírio. Foram desprezados, foram de todas as formas oprimidos, mas eles resistiram ao pecado. Então, que nós possamos olhar esses testemunhos, que nós estamos rodeados, né, por eles, e empenhar-nos com perseverança no combate que nos é proposto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.